Olá, irmãos, tudo bem? Vamos começar a nossa próxima aula e vamos começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos que nos ilumine com teu Santo Espírito para que possamos entender a tua palavra. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, iniciamos nosso estudo sobre como estudar a Bíblia. Afinal, examinamos, no último estudo a própria Bíblia. Vamos examinar agora como estudar a Bíblia. Então, o primeiro texto que eu trago à frente está aqui em Isaías, capítulo 34, verso 16. Buscai no livro do Senhor e leia, nenhuma dessas criaturas falhará. Então, a Bíblia deve ser buscada. Nós devemos buscar o que Deus tem a dizer na Bíblia, para saber as coisas que devem ser feitas e as coisas que vão acontecer e quais formas que Deus achou melhor as coisas. Então nós precisamos examinar, ir a fundo. E citando, ir a fundo, examinar, vamos aqui em Atos capítulo 17. No capítulo 17, verso 11, fala sobre os bereanos. Que esses bereanos, eles eram mais nobres do que o pessoal de Tessalônica, porque eles examinavam as escrituras para ver se os discípulos estavam falando as coisas, se era realmente aquilo. Então vamos consultar a escritura e ver se é realmente isso aqui que estão passando para a gente. Da mesma forma a gente deve fazer isso. Vocês devem fazer isso. Enquanto eu estou dando curso bíblico, vocês devem examinar tudo que eu estou falando. Abram o texto, vejam o contexto, examinem para ter certeza se as coisas são realmente essas que eu estou dizendo. Sabe? Explorem a palavra, analisem com calma e leiam e estudem e orem, peçam a iluminação do Espírito Santo para ver se as coisas que eu estou dizendo realmente são assim que estão escritas na Bíblia. Nós temos partes da Bíblia que são mais difíceis do que outras, textos que não deixam com tanta clareza um determinado assunto, como a gente está estudando por tema, e é necessário que você encontre os textos mais fáceis que vão te levando a uma evolução até chegar nos mais difíceis. Enquanto um texto difícil sobre um tema, você anota o texto e quando você achar o texto mais fácil, você cola os dois, encontra eles. Claro que nós estamos fazendo aqui um guia de estudo, então vai facilitar bastante sua vida sobre vários temas aqui que a gente vai abordar no curso. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um texto que está em Hebreus 5:12. Pois, com efeito, quando vocês deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tem novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vocês se tornaram necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça. Mas alimento sólido é para o adulto, aquele que pela prática tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas o mal. Então, não adianta você pegar um texto extremamente complexo, tentar entender sozinho, se você ainda não tem as bases, Bases que eu digo, toda a Bíblia deve ser estudada sobre o tema, não só uma parte. Só antigo ou só novo, embora eu não goste desses termos, porque a Bíblia é um livro só, mas como de forma comum a gente chama de novo, antigo, então não é só uma parte ou outra. Só vou me focar em Evangelho para entender todos os temas da Bíblia. Você não vai encontrar todas as ferramentas para poder entender, porque o próprio Jesus utilizava, está escrito aqui, está escrito assado. Então você precisa dos elementos somados para poder entender. Você vai ter que voltar lá. Assim como estava dito pelo profeta tal. Aí você vai no profeta, examina o que ele disse para poder fazer a cola. Por que aquela pessoa citou aquele texto? Aí tem um detalhe, Lembra que eu falei lá atrás que a Bíblia é inspirada? Então, para entender, precisamos estar sobre inspiração, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? A palavra que está original aí é psique. Quem pode entender as coisas do homem, senão o próprio homem, Ou somente de homem. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Aí está Espírito de Deus mesmo, Então, ele usa psique, a palavra psique de mente, para explicar o espírito humano.
E agora ele vai e fala do Espírito de Deus. Então Deus conhece as coisas de Deus. Então quem pode te explicar a Bíblia, te elucidar sobre a Bíblia, é o Espírito de Deus. Você não consegue entender se você usar uma mente humana, uma mente limitada humana, uma mente carnal, né? Nós temos pessoas que estão tentando interpretar a Bíblia da própria maneira, né? E vem surgindo coisas que a gente tem divergências de ideias, né, às vezes, né? É comum, né? Embora a Bíblia tenha uma verdade só, nós humanos somos falhos e a gente pode ter divergências de ideias. Mas anda surgindo situações aí de pessoas que estão dizendo que a Bíblia está dizendo que é para viver um pecado, largamente em pecado. Aí o negócio já está, né? Senão já está um absurdo gigante, né? Pecados assim escandalosos. Então temos que analisar com a mente de Deus. Vamos agora para 2 Pedro 3,16 e verso 17. Olha só o que Pedro fala a respeito de textos difíceis. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o vosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que foi lhe dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas suas epístolas. Lembrando que Paulo era doutor da lei, filósofo, né? Um estudioso, então é natural que ele ia até extrapolar nas palavras para explicar um assunto, porque a ideia dele era trazer todo esse assunto à tona. Então ele vinha com todos os detalhes. Só que isso se tornou algumas vezes difícil interpretar alguns textos dele, conforme vocês vão ver agora, o próprio Pedro falando, tá? Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. É interessante que Pedro considera as cartas de Paulo escritura sagrada. Achei bem interessante isso, né? Não sei se você prestou atenção. Porque é natural que quando ele estava escrevendo as cartas, os testemunhos, né, os evangelhos, talvez não passasse na cabeça deles que isso ia virar parte da escritura sagrada. Mas mesmo assim eles escreveram. Só que eu vejo interessante que porque Pedro considera Paulo a escritura sagrada. E ele diz que alguns textos eram interpretados de forma errônea, por serem difíceis. Eu vou falar uma tática que eu utilizei uma vez para poder entender Romanos, né? Porque Romanos ele explica muito bem a relação da graça, e Gálatas explica também isso aí. Então, se você pegar Gálatas e Romanos e trabalhar com os dois juntos, e anotando mesmo, tá? Sem preconceito nenhum, você vai entender a relação lei e graça. Possivelmente eu vou fazer um vídeo sobre isso, tudo bem? Mas o importante agora é que precisamos prestar atenção nos textos, tá? Tem textos que são difíceis e precisamos ter a base do que é a escritura, os fundamentos, né? Que nem Hebreus 5:12, os fundamentos da escritura. Qual a estrutura principal? Ela não muda. Não existe mudança na Bíblia. E vai ser estranho eu afirmar isso, porque eu vou ter que mostrar. E eu vou mostrar para vocês. Não existe mudança nas questões fundamentais da Bíblia. Do governo de Deus, do que Deus acha, do que Deus entende. É só o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Eu citei o verso 11, agora a gente volta para o verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito revela todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. A natureza dá uma visão superficial de Deus. Você entende Deus pela criação, as coisas tudo perfeitinha, tudo organizada. Agora o pecado bagunçou um pouquinho, mas ainda a gente vê os sinais da assinatura de Deus na criação. A Bíblia já vem com a parte teórica, explicando quem é Deus e dá um pouco da prática, através dos exemplos e testemunhos daqueles que foram fiéis e aqueles também que não foram. Então você tem uma noção ali de quem é Deus através disso. E é claro, né, não tem como mencionar o Deus encarnado, né? Que aí ele mostrou realmente como é Deus. Vamos agora a 1 Coríntios,
2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, você precisa estar em oração, espírito de oração, pedir o Espírito Santo, para que você possa entender o que está escrito aqui. Porque um dos pontos, a pessoa carnal, ela vai ter conflito com a Bíblia. A Bíblia vai falar uma coisa e a pessoa vai conflitar com ela. Não, eu acredito de tal forma. Sabe, às vezes você pode ser espiritual, muito espiritual numa parte e ter uma falhinha em outro assunto. Aí você vai combater com a Bíblia. Não, eu não vou acreditar na Bíblia, eu vou acreditar no que eu quero. Eu não tenho como acreditar nisso aqui. Você entra em conflito. Por quê? Ou porque você ainda não entendeu, você tem ignorância sobre o assunto. Eu estou falando de ignorância de aquela pessoa brava, ignorância de não ter conhecimento. Ou você realmente está batendo de frente com a Bíblia. Então, quando você vê um assunto que na Bíblia falando que te parece estranho, você deve examinar aquele assunto e até encontrar a resposta da Bíblia, não a sua. Talvez você concorde ou não com ela, né? Mas você tem a opção de concordar ou não com ela. Seria melhor assim, né? Mas a Bíblia sempre está certa. É forte o que eu estou dizendo. Às vezes, para algumas pessoas já está parecendo radical você dizer que a Bíblia está sempre certa. Mas ela está sempre certa. Ela está sempre correta. Sempre tudo que ela diz, né, tudo que Deus instrui nela é a verdade. Nós temos que ter sensibilidade também para entender, né? A Bíblia mostra ali Davi cometendo adultério e matando até o amigo dele, né? O cara de confiança dele, ele mata, que era o marido da mulher. Aí a Bíblia, você pega só esse intervalo aqui e fala, a Bíblia está autorizando. Não, isso é um mau exemplo, porque a Bíblia já tinha falado que o casamento é algo sagrado, né? Que você não deve cometer adultério, está lá nas bases do governo de Deus. Não cometer adultério. Então isso é inalterável, não se muda. Então se alguém na Bíblia está relatando alguém na Bíblia fazendo algo que na estrutura da Bíblia está dizendo que está errado, está errado. O cara tá dando, Deus está dando um mau exemplo daquela pessoa para mostrar as consequências daquilo. A Bíblia não esconde os erros dos seus heróis, né? Ou das pessoas que estão registradas nela. A ideia é justamente mostrar que ela não autorizou aquilo. Deus não autorizou e aconteceu coisas depois com a pessoa, né? Por isso que Deus dá uma instrução, ó, tem a instrução tal para que você viva bem. Segue as instruções de Deus para viver bem. Aí aquela pessoa não seguiu e teve repercussões, né? Teve problemas com aquilo. É por isso que a Bíblia dá exemplos ruins, não é que ela está apoiando. Então temos que ter sensibilidade para entender isso aí. Ó, perceba que várias vezes eu digo analisar com calma, prestar atenção no que está sendo dito, para quem está sendo dito, quem está registrando, por que está registrando. Isso é exercício, tá? Exercício que deve ser feito. Ok, aí eu tô aqui, né? Com a mente anevoada, não estou entendendo muito bem o que está escrito na Bíblia. Eu devo orar. Olha que oração deve ser dita. Salmos, né? O contexto de uma oração. Salmos 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, se alguma coisa está oculta na Bíblia, você precisa orar e pedir para Deus revelar, abrir sua mente, tá? Porque assim, eu estou dando esse curso bíblico, estou explicando tudo para ajudar, mas é impossível você conseguir entender completamente se você não orar, fazer sua parte. Você precisa orar, clamar, você tem que abrir os textos que eu estou citando. Se tiver algum texto que eu estou citando que você não entendeu, né? Não entendeu bem o que eu disse, eu estou me esforçando para poder falar de forma clara, mas não deu para entender qual que é o verso. Aí você coloca, não entendi, eu vou lá e vou colocar, esse texto é esse. Porque para mim é necessário que você entenda tudo. E você confira na Bíblia qual é o texto correto, o que está dizendo, o contexto daqui. Vamos em Efésios, capítulo 1, verso 17. Olha a oração de Paulo para os Efésios. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação em pleno conhecimento dele. Essa oração de Paulo é sobre oração, para que vocês tenham pleno conhecimento, não é para que nós, tenhamos pleno conhecimento das coisas de Deus. Vamos ler outros textos para a gente contextualizar aqui o tema. Eu creio que dá para a gente prosseguir aqui sem muitas explicações, somente com leitura, tá? Outro texto, Provérbios 2, 3 a 5. E se chamares, clamares por inteligência e por entendimento, elevarem sua voz, alçarem sua voz. Se buscares a sabedoria como prata e como tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Lucas capítulo 24, verso 45. Jesus soprou o Espírito, neles. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Mateus 22, verso 9. Jesus fala, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Preciso examinar as Escrituras para entender como me tornar sábio e achar a salvação pela fé em Jesus Cristo. Estranho que Paulo está escrevendo por Timóteo, que já era convertido. Isso mostra que o exame é constante e que eu não devo esquecer o que eu já examinei, sempre aprendendo mais. Quando o fariseu perguntou para Jesus, qual eu faço para ser salvo? Estava questionando Jesus aí. Jesus, o que ele usa? Então Jesus perguntou: o que está escrito na lei? Como você interpreta? Interessante, Jesus vai lá na fonte, que era a escritura da época deles. Quando fala lei, não está falando só dos 10 mandamentos, mas está falando de todo o Pentateuco ali. O que você entendeu no Pentateuco? Lucas capítulo 11, verso 28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Como Jesus interpretou o livro de Daniel? O livro de Daniel foi interpretado por Jesus da seguinte forma. Olha só, Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então Jesus considera Daniel uma profecia real, que ia acontecer depois do tempo de Jesus. Anota essa aí também, hein? Seria depois do tempo de Jesus. Vamos ao capítulo 1 de Apocalipse, para a gente fechar. Qual o livro que é recomendado pela própria Bíblia para ser estudado? Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ele está citando uma profecia do tempo do fim, que é Apocalipse. Só que Apocalipse tem um código que precisa de Daniel, por isso que nós estamos estudando Daniel, no grupo fechado aqui. E quando você entender, estudar e examinar os textos, vai entender quão próximo está a volta de Cristo.